Vídeo extremamente importante. Gerson bateu o martelo, definiu o futuro dele. E eu vou dar um spoiler aqui. Ele vai deixar o Flamengo. Quando? Nós vamos contar todos os detalhes no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral. Então compartilha com geral e agora vamos para as informações. Pois é, pessoal, como eu falei aí na minha introdução, o Gerson vai deixar o Flamengo. O negócio está fechado. O Gerson vai deixar o Flamengo e vai para o Zenit, vai assinar um contrato válido por 5 temporadas. Só que no acordo do Gerson com o Zenit, o acordo salarial, contrato de 5 anos e um salário considerado irrecusável, chegando a 3 vezes mais do que ele recebe atualmente no Flamengo, pós-renovação de contrato, nesse acordo o Gerson só fez um pedido a mais. Zenit, paga a multa rescisória após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, porque eu quero disputar essa competição com o Flamengo e me despedir do Flamengo. Então como é que vai acontecer? Supondo que o Flamengo chegue às oitavas de final, seja eliminado. No dia seguinte, o Zenit vai pagar o valor da multa rescisória avaliada em 25 milhões de euros, que na cotação de hoje dá 160 milhões de reais. Por que o Zenit não faz o pagamento agora? Porque não faz o menor sentido fazer o pagamento agora, sendo que não vai ter o jogador, porque o jogador quer disputar a Copa do Mundo de Clubes. A partir do momento que deposita o valor, o jogador não é mais atleta do respectivo clube, no caso o Flamengo. Vene, mas como que o Zenit vai pagar a multa rescisória, sendo que o contrato do Flamengo é com o Gerson? Gente, tal como aconteceu com o De La Cruz, quando o Flamengo pagou o De La Cruz, e aí o De La Cruz pagou a multa rescisória ao River Plate. Vai acontecer com o Zenit. O Zenit vai dar o dinheiro para o Gerson. Estou falando aqui de uma maneira bem resumida para vocês entenderem. O Zenit faz o Pix para o Gerson e o Gerson automaticamente faz a transferência na conta do Flamengo, quebra o contrato, na verdade cumpre o contrato, né? Porque o valor de multa rescisória está dentro do contrato, ele está cumprindo o contrato, o acordo com o Flamengo, ele deposita o valor, se despede do Flamengo e assina o contrato válido por 5 temporadas com o Zenit, até porque o Zenit só vai poder escrevê-lo, se eu não me engano, a partir do dia 10 de julho, que abre a janela lá na Rússia. Então, não faz o menor sentido pagar a multa agora. Só que está tudo fechado entre jogador, representante do atleta, Zenit, está tudo alinhado. O Zenit só não faz o pagamento agora porque o jogador pediu. Vene, e o Flamengo vai fazer o quê em relação ao jogador na Copa do Mundo de Clubes? Mesmo assim vai botar o jogador para atuar? O Flamengo entende que se não tiver o depósito na conta do clube, ele continua sendo jogador do Flamengo, o Flamengo vai utilizá-lo. Porque eu estou vendo muita gente criticando a diretoria, Felipe Luiz. Ah, como que vai levar o jogador? Não deveria nem levar o jogador. Gente, ele continua sendo atleta do Flamengo. O Flamengo não está em conversas com o Zenit, não tem negociação. É isso que vocês precisam entender, não tem uma negociação em andamento. A única consulta que teve em relação ao Flamengo foi: vocês parcelariam a multa rescisória? O Flamengo foi taxativo. Não. Multa rescisória, como está em contrato, tem que ser pago à vista. Se não pagarem à vista, não vão levar o jogador. O Flamengo não vai ceder. Isso já está certo. O Zenit já sabe disso e o Zenit vai pagar o valor à vista. Os 160 milhões de reais na cotação de hoje, que dá 25 milhões de euros. Só que tem mais um detalhe. Como a gente trouxe no sábado, o Flamengo, a parte jurídica do Flamengo entende que, além do valor da multa rescisória de 25 milhões de euros, o Flamengo pode exigir do Gerson mais 50 milhões de reais por essa quebra de contrato em relação ao direito de imagem. O valor é referente a direito de imagem do jogador com o rubro-negro. E eu até vi um ex-pseudo-dirigente dizendo nas redes sociais que isso não procede, que isso é mentira. Primeiro, ele não pode falar isso, porque ele não participou da negociação pela renovação de contrato. Segundo, hoje, dia 11 de junho, quarta-feira, todos os veículos estão falando dessa informação que a gente trouxe no sábado. E aí, agora ele vai dizer que é mentira? Não. De fato, o departamento jurídico entende isso. Agora, isso pode ter uma briga na justiça, sim.
se o jogador, o staff do jogador entender que não, que o Flamengo não pode cobrar isso. Mas em relação à multa rescisória, o Zenit vai pagar. Vene, e se esse direito de imagem, quem tem que pagar o Flamengo? É o jogador. E aí talvez o jogador possa negociar com o Zenit, para o Zenit também pagar isso a ele, para o jogador repassar ao Flamengo. Mas está tudo certo, tudo certo. O Gerson optou por jogar na Rússia. Vai assinar o contrato milionário com o Zenit, válido por 5 temporadas. Um atleta de 28 anos. Vou dar a minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião. Vene, você faria isso que o Gerson está fazendo? Independentemente de seleção brasileira. Eu não faria. Eu não faria. Hoje, eu até brinquei lá no SBT. Cara, isso é verdade, tá? Eu acordo todo dia cedo, passo aqui pela Praia de Caraí. Eu tava ali na Praia de Caraí, aí pensando assim, falei, caraca, eu sou apaixonado por isso aqui. Eu me coloquei no lugar de Gerson. Eu iria? Não, eu não iria. Eu não iria abrir mão do que eu tenho hoje aqui, ainda mais com o salário do Gerson atualmente, e é um cara que sempre ganhou muito dinheiro por onde passou, mas eu não critico o Gerson, de verdade. Eu acho que cada um tem que tomar a decisão que entende o que é melhor para ele. Ele está sendo mercenário? Não concordo com isso. Não concordo. Ele é um trabalhador como qualquer outro. Como qualquer outro. Ele recebeu uma proposta, entende que essa proposta é melhor para ele, para a vida dele, para os familiares dele, e está tudo bem. Ele não tem que ser criticado por isso. Gente, ele é um profissional. Se ele... ele acabou de renovar o contrato dele. É verdade, 2 meses atrás. Como assim vai querer sair do Flamengo? Ele recebeu uma proposta que para ele é melhor. E tá tudo bem, gente. Ele não tem que ser criticado por isso. Ele não é traidor do Flamengo por conta disso. Ele não deixa de ser ídolo do Flamengo por conta disso. Acho que não mancha em nada a imagem dele, pelo menos é a minha opinião. Mas eu faria isso? Não! Independentemente de seleção brasileira. Eu sendo ídolo do Flamengo, que é meu time, capitão, ganhando um bom salário, contrato até 2030, eu não iria para a Rússia. Mas ele entende o que é melhor para ele, e tá tudo bem. E para o Flamengo é maravilhoso receber uma quantia dessa à vista por um jogador de 28 anos. É maravilhoso para o Flamengo. Para o Zenit, para eles não vai mudar em nada. Dinheiro é o que não falta para os russos. Agora, para o Flamengo é maravilhoso. Inclusive, o Gerson não vive o seu melhor momento. Se a gente for pegar os números dele no Brasileirão desse ano, no Brasileirão, 9 partidas, 0 gol, 2 assistências apenas, 13 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 90% de aproveitamento e passes, 7 chutes apenas em 9 jogos, 14 desarmes, 30 recuperações de posse e 1 cartão vermelho. Ele não vive o seu melhor momento. Agora, cabe à diretoria do Flamengo pegar esse valor e fazer uma boa reposição. Ou, na verdade, fazer boas reposições. Porque com esse valor à vista... Gente, 160 milhões de reais à vista vale muito mais que 160 milhões de reais você recebendo em 4, 5 anos. Esse valor você pode fazer boas contratações no mercado, trazer boas peças de reposições. Agora, essas peças darão certo? Não tem como saber. Não tem como. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém sabia se o Gerson, quando veio em 2019, daria certo. Ninguém sabia se o Gerson, quando retornou ao Flamengo recentemente, daria certo. É uma incógnita, mas é assim a vida. Eu acho que para o Flamengo vai ser maravilhoso, tá? Ninguém queria perder o Gerson, eu mesmo comemorei a renovação de contrato dele, mas para o Flamengo vai ser maravilhoso. É uma venda absurda. Para o jogador, ele vai ser feliz na concepção dele, ele acha que vai ganhar um salário maravilhoso, milionário, ele acha que vai ser feliz na Rússia, que seja feliz, e para o Zenit não vai mudar nada, financeiramente falando, e ainda vai ter um baita jogador em seu elenco, pelos próximos 5 anos, se ele cumprir o contrato dele, algo que o Gerson não faz. Desde quando ele deixou o Fluminense, pega aí quantas vezes ele terminou um contrato com o clube. Nenhuma. Resta saber se dessa vez ele vai terminar o contrato dele. Mas repito, não acho que ele é traidor por isso, não acho que ele é mercenário por isso, não acho nada disso. Fica a minha gratidão ao Gerson, beleza? Mas o Flamengo nada pode fazer. Se o dinheiro não cair na conta, o Flamengo tem que continuar utilizando ele normalmente. Pelo menos é a minha visão. E a sua, qual é?
Pode comentar à vontade. Atenção, nação rubro-negra! Depois de muita especulação e burburinho nos bastidores, o Flamengo bateu o martelo. O volante Wendel, do Zenit, não será contratado para substituir Gerson. A informação foi confirmada pelo setorista Júlio Miguel Neto, que revelou ter ouvido diretamente de fontes ligadas à diretoria que o nome de Wendel nunca foi cogitado oficialmente pelo clube. Nos últimos dias, chegou a circular que o Zenit poderia usar o volante como moeda de troca na negociação pelo Coringa, mas nada disso passou de especulação. Gerson realmente está de saída, o Zenit vai pagar a multa, mas não tem nenhum pacote fechado envolvendo outro jogador vindo no sentido contrário. E o Flamengo já tem uma carta na manga para ocupar o espaço deixado pelo camisa 8. E para deixar tudo claro de uma vez por todas, a negociação com Gerson foi 100% baseada na multa rescisória, não teve troca, não teve proposta casada, e muito menos envolvimento de Wendel. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo nunca recebeu nenhuma oferta oficial, incluindo o volante como parte do acordo. E mais, internamente, o nome de Wendel não empolgou a diretoria, que segue com outro foco no mercado, a ideia de que o Zenit poderia tentar empurrar o jogador no negócio não passou de ventilação, típica de bastidor de mercado. O rubro-negro manteve sua postura firme. Gerson só sai com a multa paga e reforço só chega se for dentro do perfil traçado por Felipe Luiz e José Boto. E o nome que agrada mesmo. Já chegou e o substituto imediato de Gerson já está. Entre nós, Jorginho. A diretoria do Flamengo agiu com agilidade e fechou com o volante da seleção italiana antes mesmo de Gerson sair. O camisa 8 ainda nem se despediu oficialmente e o novo dono da posição já tá treinando no ninho. Com experiência internacional, campeão da Euro e rodado em clubes grandes da Europa, Jorginho chega com status de titular, com características diferentes de Gerson, mas com uma leitura de jogo apurada, qualidade no passe e controle de ritmo. Não é um substituto idêntico, mas é um reforço de peso, aprovado por Felipe Luiz e encaixado no planejamento do clube. O torcedor pode ficar tranquilo, o meio-campo rubro-negro continua forte, mesmo com a saída de um ídolo como o Coringa, mas, afinal, por que o Flamengo não quis saber de Wendel? O volante, que também tem passagem por grandes clubes e atua atualmente no Zenit, não encaixa no perfil traçado pela diretoria para esta fase da temporada. A ideia é buscar jogadores com liderança, visão de jogo e que agreguem também fora de campo, e Jorginho nesse sentido chegou com a caixa completa. Além disso, Wendel não vive seu melhor momento na Rússia e o custo-benefício de trazê-lo agora, considerando salário e adaptação, não convenceu o departamento de futebol. A decisão foi técnica e estratégica, com a casa organizada e o elenco competitivo. O Flamengo não vai se precipitar e qualquer novo nome que chegar será muito bem avaliado antes de vestir o manto. A era das contratações por impulso ficou para trás. E aí, nação, o recado tá dado. O Flamengo segue firme no planejamento e não vai cair em pressão de bastidor ou especulação de mercado. A saída de Gerson, embora dolorosa, está sendo tratada com maturidade e estratégia. Jorginho já chegou, já vestiu o manto e deve assumir o protagonismo no meio de campo rubro-negro. Quanto ao Wendel, o clube foi direto, não interessa, e não será contratado. O foco agora é manter o elenco equilibrado, competitivo e pronto para o segundo semestre, que promete ser de decisões pesadas. Com Felipe Luiz no comando e a diretoria agindo com clareza, o Mengão segue forte, dentro e fora de campo. E o torcedor pode confiar. Quem chegar, vai chegar para somar.